Pode se assentar, irmãos. Como Marina disse, né? Que bênção, querido. Que bom estarmos aqui de volta, né? A nossa casa. Amém? Oxe, você está aqui ainda? Que bom, viu? Estarmos juntos aqui mais uma vez. Queridos, num ambiente como esse, de louvor, adoração, um ambiente propício aos milagres, nós não podemos ficar apáticos àquilo que Deus está fazendo, amém? Entra naquilo que Deus está fazendo, amém? Não deixa passar, amém? Não deixa esse culto ser só mais um lugar que você vai e bate o seu cartão de evangélico, amém? Nós somos mais do que isso, graças a Deus. Somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. A palavra nos chama de embaixadores do reino de Deus. Isso significa que onde você vai, a manifestação do reino de Deus está presente, porque Deus não é uma religião. Deus é uma pessoa viva, que habita em você através do Espírito Santo. Aleluia! Que bom, irmãos, estarmos juntos, amém? Em comunhão, recebendo o melhor de Deus. Glória a Deus. Trago um abraço lá dos nossos irmãos, lá da Igreja Verbo da Vida de Lisboa e também da Igreja Verbo da Vida do Porto. Amém? Igrejas as quais nós tivemos aí nos últimos 2 finais de semana. Foi um tempo maravilhoso, né? Obrigado. Graças a Deus nós temos uma equipe maravilhosa. Amém, irmãos? Graças a Deus. A Igreja do Senhor. Amém? A igreja não é nossa, a igreja é do Senhor. E obrigado você por todo o apoio que você tem dado, amém? Nós só podemos fazer o que fazemos e estamos fazendo porque existe um corpo mesmo segurando a corda. Amém, queridos? Irmãos, nessa manhã Deus colocou uma palavra no meu coração acerca de um contraste entre o natural e o sobrenatural. Amém? Graças a Deus, queridos, nós somos seres dotados de inteligência, amém? Nós temos uma sabedoria natural, não é isso? E é bom que é bom investir tempo, amém? Em crescer mesmo, naturalmente falando, fazer cursos, né? Fazer uma faculdade, um mestrado, um doutorado, se for a vontade de Deus para a sua vida, se for aquilo que o Senhor está a conduzir a sua vida, amém? Mas, irmãos, existe uma diferença muito grande entre a sabedoria natural e a sabedoria de Deus, você sabia disso? Às vezes, as duas se encontram, mas se for para escolher um estilo de vida, se for uma escolha entre viver pela sabedoria natural e a sabedoria de Deus, claro, irmãos, que nós vamos escolher a sabedoria de Deus. Amém? Existem alguns textos na Bíblia sobre isso que eu quero falar rapidamente com você. O primeiro deles está lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 18, né? Falando sobre esse tema. A Bíblia diz assim, 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 18, diz assim, olha, certamente, isso é Paulo escrevendo para a igreja de Coríntios, ele diz, olha, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Não é assim? Você é salvo? Aleluia! Então a Bíblia diz que para você, a palavra da cruz, o evangelho, é poder de Deus. Amém? Mas para aqueles que não conhecem o Senhor, não são salvos ainda, parece loucura. Amém? Por quê? Olha só, aí o verso 19 diz assim, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Olha que poderoso isso, irmãos. Verso 20 diz, onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? 21, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem
pela loucura da salvação ou da pregação. Verso 22 diz: porque tanto o judeu pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Verso 25, porque a loucura de Deus, aleluia, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. A fraqueza de Deus, olha que coisa poderosa, irmãos. A fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Não para por aí, nesse mesmo tema e nessa mesma carta, no capítulo 2, verso 13, Paulo diz assim: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque eles são loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Verso 15 diz assim: porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas o mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aí tem ainda um outro texto nessa mesma carta, no capítulo 3, verso 18, que diz assim: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, olha o que diz: faça-se estulto para tornar-se sábio. Olha que interessante isso, irmãos. Sabe o que significa essa palavra? Significa assim: faça-se tolo para se tornar sábio. Ele está dizendo aqui, olha, se alguém se julga sábio dentre vós, neste século, nesse mundo, segundo a sabedoria humana, deixa eu te dar um conselho aqui, você quer ser sábio de verdade? Paulo diz: faça de besta. Sabe o que significa isso? Deixe de lado isso que você acha que é sabedoria e abraça a sabedoria de Deus, que é de fato verdadeira e que vai transformar a sua vida. Oh, aleluia. Verso 19 diz assim: porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, aleluia. Porquanto está escrito: Ele, Deus, apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece o pensamento dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, a morte, nem as coisas do presente, nem as futuras. Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Irmãos, prestem bem atenção nisso. Paulo ele faz um paralelo entre a sabedoria natural, que não é ruim. Veja bem que ele não está dizendo para a gente parar de investir numa sabedoria natural. É bom, mas diante da sabedoria de Deus, a sabedoria natural toma um lugar secundário. Diante da sabedoria verdadeira, a sabedoria do alto, a sabedoria vindo daquele que conhece o fim desde o início, muitas vezes a sabedoria natural vai ser loucura para Deus, e a sabedoria de Deus se torna loucura para os homens. Vai explicar o dízimo.
naturalmente falando? Eu não tenho como te explicar. Eu sei o que eu vivo. Eu sei o que tem feito na minha vida. Mas naturalmente falando, você perde. Se você for pensar com a sabedoria dos homens, perdeu. Tem gente que fala, como assim? Dá dinheiro para a igreja. Aleluia. Mas a Bíblia diz, a sabedoria dos homens diz que aqui quem recebe são homens naturais, mas lá é aquele que vive. E diz que Deus vai abrir as portas, as janelas do céu, se eu for ser fiel nisso. Agora, você sabe também que deixar de dar o dízimo não te leva para o inferno. Você está comigo? Agora, existe uma promessa que não dá para explicar naturalmente falando, irmãos. Não dá para explicar. Deixa eu te contar um testemunho aqui. A gente precisava pagar ali os ar-condicionados e eu olhava para a conta bancária, não tinha dinheiro. O que eu fui fazer? Falar com o dono da obra. Papai, essa igreja não é minha. Irmãos, essa igreja não é minha, você está comigo? Não é minha, não é de Marina, não é da diretoria, não é nossa. Essa igreja é do Senhor, querido. Ele é o cabeça da igreja. Você está comigo? Irmãos, eu não tenho problema nenhum de obedecer ao Senhor, não. Nós implantamos a igreja lá em Londres. Aí eu me lembro como se fosse, era uma conferência, já havia algumas notas no meu coração. Era uma conferência, no dia à noite eu tenho um sonho, e Deus me mostra, no último dia da conferência, passando a igreja para o pastor Jordel. Eu acordei daquilo, chorei um pouco, e disse, tá bom. No outro culto da manhã, preguei, chamei o pastor Jordel, disse para todo mundo, esse aqui agora é o novo pastor da igreja. Te amo, orei por ele, Guto estava lá, a gente orou, e pronto. Mas o testemunho que eu ia contar não era esse, não. A conta estava lá, chegou a conta. A conta era 12 mil e alguma coisa. A sabedoria natural te diz para quê? Vai, fala aí. Ir no banco, né? Fazer um empréstimo, fazer alguma coisa. Aí eu fui falar com o papai. Estávamos aqui. Eu lembro naquele dia, acho que estava eu e Tarcísio arrumando aquela porta ali. Acabando de arrumar, né? Que ela já estava no lugar, a gente estava só regulando ela. Aí, Tarcísio foi, aí eu voltei, falei, rapaz, eu vou orar ali. Voltei para cá, era 1h30 da manhã, levantei as mãos, Pai, eu te dou graça, porque o Senhor é o nosso suprimento. Obrigado, Pai, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. A palavra diz que nós não recebemos porque não pedimos, então eu vou te pedir agora. Pai, eu preciso de recursos para pagar essa conta. Obrigado, em nome de Jesus, amém. Fechei a igreja e fui embora. Guardei meu coração, porque a ansiedade tenta chegar, então eu guardei meu coração, criei na palavra. Passou 2 dias, uma instituição deu uma oferta, 5.000 euros. Opa! Oxarabá. Daqui a pouquinho, outra instituição chegou, 10.000 euros. Daqui a pouquinho, mais um. No final a gente tinha quase 16.000 euros ou 17, alguma coisa. Irmãos, vai explicar isso. Fé não se explica, fé se vive. Não dá para explicar, é loucura para os homens, irmãos. Como assim? Você vai, levanta suas mãos, ora ao Senhor e chega, irmãos. Não cai do céu. Deus usa homens, Deus usa pessoas. E às vezes demora um pouco,
porque aquelas pessoas que Deus está tentando inspirar para que elas sejam usadas, elas às vezes não respondem a Deus. Então Deus ele vai se mover e buscar outras pessoas que se inclinam à voz de Deus, mas os planos de Deus, eles jamais serão frustrados. Aleluia. Então você vai percebendo que a sabedoria natural, ela está em contraste com a sabedoria espiritual, muitas vezes, como eu disse, às vezes elas se encontram, mas muitas vezes, irmãos, vai ser loucura. Não vai fazer sentido naturalmente falando. Então o que você faz? Você anda sobre as águas mesmo. Não faz sentido, é contra as leis da física. Mas Jesus disse, vem, então você sai do barco e vai, simples assim. Aleluia. Não faz sentido, mas é assim que funciona. Agora, por que é assim? Outro dia eu estava conversando com um irmão, e a gente estava orando junto, e o Senhor falou comigo acerca desse texto aqui, olha. 1 Samuel, no capítulo 16, esse texto aqui, ele fala de quando, lá no finalzinho do 15, diz que o Senhor havia rejeitado Saul. Saul era o rei de Israel, mas Saul, então, ele tem algumas atitudes que não são boas diante de Deus. E aí diz até assim, ó, no verso 35 do capítulo 15, verso 35 de 1 Samuel, diz assim, o Senhor se arrependeu de haver constituído Saul, rei de Israel. Imagina isso. Agora no capítulo 16, Deus fala para Samuel ungir Davi. Só que Samuel não sabia que era Davi. Ele só sabia de uma coisa, tem um cara lá chamado Jessé, e eu quero que você unja um dos filhos dele. E aí, diz o texto aqui, ó, olha só, capítulo 16, verso 1, diz assim, disse o Senhor a Samuel, Samuel profeta, até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. E aí Samuel diz assim, Senhor, como que eu irei? Porque Saul vai saber disso e vai me matar. Aleluia. Olha que interessante, irmãos. Olha a sabedoria natural e a sabedoria dos céus. A sabedoria espiritual, a sabedoria do Senhor. O Senhor disse, olha, vai lá. E olha, eu provi de um rei, eu quero que você vá lá e unja um dos filhos de Jessé. Ele, Senhor, Samuel vai saber desse plano aí. Saul é o rei, ele vai saber que o Senhor me mandou ungir o novo rei, e ele vai ficar com ciúme, ele vai me matar. Aleluia. Era normal, era natural, era algo justo de se pensar? Sim. E aí ele diz, olha, então o Senhor diz, faz o seguinte, toma contigo um novilho e diz, vim sacrificar para o Senhor. Então você vai convidar Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que há de fazer, e ungir-me-á a quem eu te designar. Então Samuel, ele faz isso. Lá no verso 4, alguém pergunta para ele, alguém olha ele vindo assim, era um tempo bem confuso, um tempo de tribulação mesmo, alguém pergunta, está vindo de paz? Ele diz, não, eu estou vindo tranquilo, eu estou de boa aqui, eu vim sacrificar o Senhor. Aleluia. E aí ele diz, olha, o verso 6, diz, olha, no verso 5, desculpa, respondeu, é de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e o convidou para esse sacrifício. O que Samuel fez? Ele fez exatamente como a instrução do Senhor. E aí, sucedeu que entrando eles, no verso 6, viu a Eliabe e disse consigo. Olha que interessante, irmãos. Quem que era Eliabe? Eliabe era o filho mais velho de Jessé. Eliabe era a escolha perfeita. Eliabe, irmãos, era aquele camarada que você olhava para ele é o cara. Só pode ser ele. Olha lá, o cara é bom, o cara é o primogênito, irmãos. Foi aquele que recebeu o primogênito naquela época, tinha muito significado.
Só pode ser ele. Aleluia. Olha só o que diz o texto. Samuel, ele olha para Eliabe, olha só, e ele diz assim, certamente. Eliabe vem chegando e Samuel diz, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Aleluia. Verso 7. Porém, o Senhor disse a Samuel, irmãos, presta bem atenção nisso. Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Isso é Deus falando para Samuel. Porque o Senhor, presta bem atenção nessa frase, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor, aleluia, porém o Senhor, sabe o que o Senhor vê? Vê aqui dentro, irmão. O Senhor vê aqui dentro. Não interessa, irmãos, o exterior. Ele está dizendo aqui, aí ele diz, Senhor, literalmente corrige Samuel. Samuel, você está muito no natural. Você está olhando com os olhos naturais, Samuel. Para de olhar para as coisas, ou julgar as coisas com a sabedoria humana, a sabedoria natural. Samuel, fica ligado, meu querido. Eu não vejo como o homem vê. Eu não quero nem saber se o cara é experiente, se ele tem dinheiro, se ele é alto, se ele é bonito, se ele é forte, se ele é experiente de guerra. Presta atenção, Samuel. Se liga no espírito aqui, ó. Presta atenção o que você veio fazer. Você não veio ungir um Zé Ninguém. É o rei de Israel. E eu olho o coração. Oh, aleluia. Sabedoria natural é diferente da sabedoria espiritual, irmãos. Ei, aleluia. Irmãos, prepare-se para fazer loucura, irmão. Não vai fazer sentido para a sua mente. Não vai fazer sentido para a sua mente. Aleluia. Quando eu e Marina fomos para Campina Grande, nordeste do Brasil, fomos estudar na escola de ministros e a escola de missões. Na época não tinha em Belo Horizonte, onde a gente morava, e nós fomos para lá. Isso era em 2009. Uma semana antes de ir para lá, nós recebemos 2 propostas de emprego. Uma, eu recebi uma proposta de emprego, e essa proposta de emprego, na época, em 2009, né, muito tempo atrás, a pessoa disse assim, olha, você vai assumir essa fábrica aqui, e essa fábrica aqui, ela é boa, financeiramente falando, vai ser um negócio bom. Aí eu disse, mas e aí, como é que é? Aí ele disse, olha, quando está ruim, quando está mal, você vai receber de comissão mais ou menos 20 mil reais. Eu olhei assim, isso o quê? 12 anos atrás? Era muito dinheiro. Hoje, por causa do câmbio, nem tanto. Mas na época o câmbio era 2-1. Então, em euros, daria, na época, mais ou menos 10 mil euros. Não é mal. Uma semana antes da nossa viagem, passa uns 2 dias, Marina recebe um telegrama, uma carta, convidando ela para assumir o cargo de um concurso que ela tinha passado. Marina, advogada, o sonho de todo advogado é o quê? Concurso público. Chega a carta. A convocação, irmãos. Irmãos, eu olhei para aquele negócio, eu olhei para aquelas propostas. Eu comecei a rir, querido. Estava diante de nós uma escolha natural. Poderia ter ficado natural, é lícito, nós temos o livre-arbítrio. Se você quiser no natural, ficar no natural, Deus não vai te forçar nada, irmão. Nada. Deus não força ninguém. Quem força alguém aqui é o diabo. Deus não trabalha dessa forma. O Espírito Santo é um gentleman. Ó, gastando meu inglês aí, Gui. É um gentleman. Ele te inspira. Ele inclina o seu coração. Agora a decisão é sua, querido. Se você vai ficar no natural ou se você vai pular para o melhor de Deus, a escolha é sua. E aí vinha a inspiração assim, e eu começava a rir, irmãos. Eu, em certo momento, falei, diabo, se você pensa que vai me tentar com dinheiro para mim é papel.
Aí, rapidamente, não, vocês conhecem a história, eu já contei aqui, nós passamos uma fase bem difícil em Campina Grande, financeiramente falando. Vinha a tentação, vinha para largar tudo e voltar, vinha. Mas existia uma palavra de Deus, irmãos. Existia a sabedoria de Deus latejando dentro de mim. E ainda que o natural não refletisse aquilo que eu via no Espírito, irmãos. Eu tenho duas decisões na minha vida. Eu vou ficar olhando para o natural, eu vou ficar olhando para a circunstância, eu vou ficar olhando para o que está acontecendo à volta. Não, o salmista diz, olha, para onde que eu vou olhar? Eu vou olhar para o monte, irmãos. Para onde vem o meu socorro. É para lá que eu vou olhar, eu vou levantar os meus... Aleluia! Eu vou até levantar os meus olhos e vou olhar para o lugar certo. Eu não vou olhar para o natural, eu não vou olhar para baixo, eu não vou olhar para o que o povo está falando, eu não vou olhar para o relatório natural, eu vou olhar para a resposta, irmãos. Eu vou olhar para a resposta, para a fonte. Eu vou olhar para aquele que me criou, aquele que morreu na cruz por mim, irmãos. Eu vou olhar para o meu Pai, eu vou olhar para aquele que é responsável pela minha vida, irmãos. É para Ele que eu vou olhar. Aleluia, aleluia. O que é isso, pastor? Isso é muita irresponsabilidade. Irresponsabilidade segundo quem? Segundo a sabedoria dos homens ou a sabedoria de Deus? Porque às vezes, a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Aleluia. E diz o texto aqui, isso é muito interessante, porque ele diz assim, olha, Samuel, fica ligado, Deus não vê como o homem vê. Então presta atenção, isso me trouxe um alerta, irmãos. Muitas vezes olha, não estou dizendo que é ruim pedir conselhos, você está comigo? A Bíblia diz, pelo contrário, na multidão de conselheiros há sabedoria, então é bom. Agora, quem são os nossos conselheiros? Essa também é uma pergunta. Os nossos conselheiros estão nos dando conselhos segundo a sabedoria do alto ou a sabedoria natural? Eles estão em qual nível? Quem são as pessoas que eu deixo falar ao meu coração? Porque se aqueles que estão me aconselhando, estão me influenciando, estão me instruindo, estão num nível raso, eu vou viver o mesmo nível que eles. E eu não quero isso para a minha vida. Eu quero viver um nível mais alto, um nível de Deus. Aquilo que Deus tem. Eu quero viver, irmãos, a sabedoria de Deus na minha vida. Não é a sabedoria natural. Você está comigo? Aleluia. Oh, aleluia. E ele diz assim, olha, Deus não vê como o homem vê lá para frente. Porém o Senhor... verso 8, né? Diz que ele chamou ali a Abinadab, outro filho, e aí depois veio o Samar no verso 9, e de Deus ia falando, não é esse, né? E assim fez passar, verso 10 diz assim, assim fez passar Jessé, os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu a estes. E aí o verso 11, queridos, foi uma outra palavra, um outro versículo que saltou muito forte ao meu coração. Perguntou Samuel a Jessé, acabaram os seus filhos? Olha isso. Ele poderia ter ficado calado. Mas o homem e a mulher inspirada pelo Espírito, quando conhece a voz de Deus, quando vê que naturalmente falando os recursos se esgotaram, ela não para por aí e entra no modo de desespero. Você conhece a voz de Deus, você sabe o que Deus está falando, você conhece as promessas de Deus, você sabe o que Ele diz, você não vai para o modo de desespero, desesperar, Deus me esqueceu, Deus fez isso. Não, peraí, eu conheço o Senhor. Se Deus disse, irmãos, vai brotar água da rocha. Se Deus disse, alguma coisa vai acontecer. Ele vai abrir um caminho onde não tem. Ele vai abrir uma porta numa parede. Ele vai fazer alguma coisa acontecer. E aí Samuel lança a pergunta, ei Jessé, acabaram os seus filhos? Isso, irmãos, me explodiu dentro do meu coração. Porque muitas vezes a gente se prende naquilo que a gente está vendo. Segundo aquilo que Samuel via, não tinha mais ninguém. E ele chamando os filhos, eu imagino ali, querido, aquele conflito interior que às vezes a gente vive, provavelmente Samuel também estava vivendo. Vinha filho, menino, vindo o povo, e Deus falando, não. Aí Samuel olhava a filha assim, Deus, só falta 2. Aí vinha mais um, não, aleluia, é hoje, Jeová. Aí vinha mais um, não é esse. Acabou os meninos, peraí, cadê? E agora? Aí de Jessé, olha, acabaram os filhos. Não, tem mais um. Ah, tem. Rapaz, manda chamar ele.
diz o texto, manda chamar ele, porque a gente não vai sentar nessa mesa sem ele estar aqui. Aleluia. Irmãos, quando alguém conhece a voz do Senhor é diferente, querido. Quando alguém conhece a voz do Senhor é diferente demais, irmão. Aí vem lá, olha só, olha o que o texto diz. Aí quem que aparece? Então mandou chamá-lo, fê-lo entrar. Verso 12 diz assim, que ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois é este. Verso 13, tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou a Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Agora, irmãos, você percebe aqui que deve ter ficado aquele climão, né? Na casa. Ah, como assim, ué? Como assim, né? Que tiro foi esse? Então lá, vem ali, os filhos de Davi eram aqueles que eram experimentados de guerra, não eram qualquer um, era aquele povo que ia para a guerra, eram a escolha imediatamente, a escolha natural, irmão, não tinha nem que pensar, é claro que era um deles, os valentes de guerra. Não era Davi, irmão. Como assim, Davi? Davi não estava nem lá no meio deles. O pai não estava nem pensando em Davi. Aí de repente vem Davi, naturalmente falando, tinha tudo para não ser a escolha de Deus. Tanto que lá na frente você vai vendo aqui, ó, Davi era aquele cara que quando o exército estava lutando e apareceu Golias lá no capítulo 17, Davi nem lá estava, irmão. Davi chegou lá na batalha por acaso, porque o pai mandou levar comida para os irmãos. Davi não era o melhor do melhor. Davi estava lá, simplesmente estava lá. Irmãos, e aí sabe o que acontece? Ele chega lá, Davi, lá vai Davizinho levando a cesta, né? Pela estrada fora eu vou. Lá vai Davi. Chega lá, tá vendo aquele buzunzum, aquela confusão, aquele bate-papo. Eu falei, gente, o que está acontecendo, né? Igual o pastor da gente, vocês são crentes, não. Hein? Aí vem o gigante, ele olhando aquele negócio, aquela confusão. Eu falei, o que está acontecendo aqui, pelo amor de Deus? Davi olha. Aí sabe o que acontece? Os irmãos vêm xingar ele, vêm brigar com ele. Parece que todo mundo ali já tinha esquecido do negócio lá de Samuel, irmão, que veio ungir. Os irmãos veem, o que você está fazendo aqui, Davi? Você veio só para ficar aqui batendo papo, veio aqui fofocar, o que você está fazendo aqui? Aleluia. Mas a palavra diz que Davi tinha uma diferença. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi foi aquele que quando Saul estava endemoniado, lembraram dele. Tem um menino lá que toca a harpa muito bem. Traz ele aqui. Aí Davi vai lá vai Davi. Diante do rei. Ó, olhando diante do rei. E aí, toca aí, menino. Aí ele, blém, saiu os demônios. Aí vem Samuel, está lá, 17, está lá Davi, Golias, ele ouve aquele negócio, aí ele lembra, peraí, gente, o que é isso? Quem que é esse incircunciso filisteu? Quem que é esse gigante? Vocês estão ficando loucos? Existe uma promessa sobre esse povo, existe uma promessa sobre Israel. Deus mesmo disse que ele seria contra aqueles que viessem contra o povo dele. Vocês estão com medo de quê? Aí disse, olha, diz que o rei aqui vai dar isenção de impostos e vai dar a mão da filha dele. Aí Davi interessou no negócio. Falou, opa, agora o negócio ficou bom, é eu que vou. Davi viu naquilo ali uma oportunidade. Mas ele tinha uma convicção dentro dele. Ele disse, rapaz, é eu aqui, ó, euzinho. Aí o rei olha para ele, olha para ele, o que é isso? O que é isso aqui? O menino não consegue nem segurar a armadura minha. Aí ele diz, ó rei, negócio é o seguinte, olha,
Eu não sei usar essa armadura, eu não sou experiente de guerra, eu não sei isso. A única coisa que eu sei é que existe uma promessa da parte de Deus, que Deus disse que seria contra os nossos inimigos, e aquele incircunciso filisteu, ele vai ver, não por causa de mim, não por causa das minhas habilidades, não porque eu sou isso, eu sou aquilo, não porque eu posso, eu e aconteço, não, mas porque eu estou indo no nome do Senhor. E quando alguém vem contra o Senhor, contra a igreja do Senhor, contra os escolhidos do Senhor, contra o povo de Deus, eu sei, eu conheço o meu Deus, eu sei que Deus toma aquela afronta de forma pessoal. E esse negócio não vai ficar barato, deixa que eu vou lá e pego esse gigante. Aí Saul disse que via que o negócio não tinha jeito, deixou. Pensou, vai morrer esse menino rapidinho. Aí lá vai Davi, o que ele sabia fazer? Qual que é a habilidade que ele tinha? Afunda, né? Parecido aí com o nosso estilingue, baleeira, um pouco diferente, mas função parecida. E aí lá vai ele, pega 5 pedrinhas, você sabe da história, ele mata o gigante, sobrenaturalmente. Aleluia. Faz sentido naturalmente falando? Não. Agora Davi era aquele que conhecia o coração de Deus. Lá no verso 24, daí em diante Saul começa a ter Davi como inimigo, irmãos. Provavelmente chega no ouvido dele que aquele ali foi o menino que Samuel ungiu. E um pouco mais para frente, Saul começa a perseguir de forma implacável a vida de Davi. E aí chega um momento que Davi tem a oportunidade na vida dele se vingar, matar Saul. A sabedoria natural dizia, acaba com ele. O natural dizia, agora é a hora da vingança. Se vinga aí, meu filho, está agora, está na sua mão. Mete a faca nele, a espada e pronto, acabou a história. Ele vai ver com quem que ele está mexendo. Mas existia um temor no coração de Davi. Davi sabia, ele conhecia o Senhor, ele conhecia a forma que Deus agia, e ele pega e corta, a palavra diz que ele corta as vestes de Saul com medo. Davi corta a veste dele, olha, seu rei, de maneira alguma eu vou fazer alguma coisa contra o ungido do Senhor. Eu conheço Deus, eu conheço o meu Pai, aleluia. O homem segundo o coração de Deus. Irmãos, tem coisas que não dá para explicar. Fé não se explica, fé se vive, querido. Se eu pudesse, irmãos, com todo o amor do mundo, se eu pudesse, eu abrir o coração das pessoas, colocava lá dentro, querido, uma inspiração dos céus para essa pessoa viver o melhor de Deus, porque às vezes eu vejo as pessoas rateando, irmãos. Às vezes estão segurando numa segurança financeira falsa. Dinheiro não é nada, querido. Num dia tem muito, num dia tem pouco. Num dia a economia quebra, está tudo abaixo. Pessoas se suicidam por causa disso. Mas uma vida com o Senhor, uma vida cheia da palavra e do Espírito, te coloca acima dessas coisas. Aleluia. Paulo dizia, não importa se um dia eu tenho, outro dia eu não tenho. Não importa se está fácil ou está difícil. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu estou acima dessas coisas. Eu estou no Senhor. Eu tenho uma paz que não se explica. A paz que sobrepassa todo entendimento natural. Aí você vai vendo as instruções de Deus, irmãos. Não dá para explicar. Olha, Israel faz o seguinte. Eu entreguei Jericó na sua mão. Vem a instrução de Deus. Então você vai o seguinte, você vai de lá para Jericó, a cidade toda murada, e você vai rodar aí os muros da cidade. Olha a instrução de Deus aqui, Josué capítulo 6, verso 2. Então disse o Senhor, olha, entreguei na tua mão Jericó, e o seu rei e os seus valentes.
Vós, pois, todos homens de guerra, rodeareis a cidade. Olha a estratégia de Deus, que coisa magnífica. Rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 7 dias. Verso 4, 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que tocando a trombeta longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com um grande grito. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Como assim? Aí você pensa, não, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, nós vamos entrar pelo portão sul, enquanto uma turma entra pelo portão norte, nós vamos pegar aquele povo. Não, aí vem a instrução de Deus, olha, ó, estratégia aqui de guerra, aleluia, vem aqui os comandantes, vamos aqui, estratégia de guerra, poderosa, Deus deu. Nós vamos fazer o seguinte, ó, tá vendo Jericó, lembra do muro? Nós vamos dar uma volta, tocando trombeta, não é de qualquer jeito não, dá a volta. Como assim, gente? 7 vezes, aí no último dia, 7 voltas. Mas e aí, nós não vamos cavar um buraco, não vamos botar corda? Não. Dá a volta lá. Aquele povo devia estar olhando, esse povo é louco, eles são malucos, esse povo doido. Eles estão dando volta aqui na cidade, gente, olha os doidos ali, larga isso para lá. Aleluia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 voltas e meia. E ali aparentemente nada acontece. De repente, mas começa. Pastor Edu, feito. Aí um dia, olha só. Juízes no capítulo 7 diz que Gideão tinha 32 mil pessoas no exército dele. 32 mil pessoas. Só que os... como é que era o nome lá dos inimigos deles lá nesse texto aqui? Só um minutinho. Os midianitas tinham 135 mil pessoas. Você imagina aí, é mais ou menos 4-1. É como se tivesse mais ou menos ali 4 guerreiros dos midianitas contra 1 de Gideão. Gideão já estava em desvantagem. Como se não bastasse, Deus vira para Gideão e fala, olha, tem gente demais aí. Como assim, Deus? Gente, como assim? Você não está entendendo não, Senhor. Eles estão 4 vezes, quase 5 mais do que a gente. Aí você só está achando que tem gente demais? Com todo respeito, Senhor, mas... Não tem gente demais, diminui esse negócio aí. Aí basicamente, Gideão fala para o povo, ó, quem for frouxo aí, quem tiver com medo, pega o beco. 22 mil vão embora. Quase Gideão fala, não, gente, eu estou brincando, volta. Não, ficaram 10 mil. 10 mil, aí ele falou, 10 mil. Aí eu olhava lá, 132 mil, parecendo aquele filme lá do Senhor dos Anéis, né? Aquele lotado de gente. Eu falei, meu Deus, a gente aqui olhava aqui 10 mil, já era um número bom, mas o outro era muito maior. 13 vezes maior, para ser mais exato. E aí, o que Deus fala? Meu filho, tem gente demais aí. Sabe o que vai acontecer? Aí Deus fala assim, você vai ganhar esse negócio e vai achar que ganhou na própria força. Vamos fazer o seguinte, vamos diminuir aí esse povo, tem gente demais. Sabia que às vezes tem gente demais, irmãos? Sabia que muitas vezes tem gente demais envolvida no negócio? Às vezes a gente chama todo mundo para dar conselho, mas não pergunta para o papai. Gente demais, dando pitaco, falando, não sei o que, aí Deus fala, ei! Tem gente demais nesse negócio aí. Aí Deus vai e fala assim, olha, manda esse povo beber água e você vai observar. Os preguiçosos você manda embora. Sabia que Deus não trabalha com preguiçoso? Vai ficar 300.
Foi embora todo mundo, ficaram 300, irmãos. 300 contra 132 mil. Aí a gente pensa, agora Deus vai dar uma estratégia, vai vir um anjo, vai arrebentar tudo, Deus vai mandar orar, vai cair fogo do céu, vai explodir tudo. Não, vem a estratégia de Deus, vem a estratégia maravilhosa de Deus, estratégia de guerra, poderosa. Agora que eles vão ver, aí vem a estratégia de Deus. Olha, pega esses 300, divide em 3 grupos, 3 de 100. Cada um vai levar um vaso na mão e, para variar, uma harpa. Deus gosta desse negócio de música, irmão. E aí, diz o texto aqui, ó, lá no verso 17, olha. Judas no capítulo 7, verso 17. Juízes, desculpa. Oxe, eu falei o quê? Para ver se você estava prestando atenção mesmo, né? Juízes capítulo... É porque em inglês é Judges. Trem. Verso 7 diz: Então o Senhor disse a Gideão: Com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei. Entregarei os midianitas nas tuas mãos. Olha só a promessa de Deus. Pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para outro lugar. Tomou, pois, o povo provisões na mão das trombetas e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os 300 homens reteve consigo. Estavam no arraial, nos midianitas abaixo dele. Olha só. E aí Deus dá uma instrução aqui, ó. Aleluia. Oh, aleluia. Olha só, irmãos. Aí eles pegam, querido. E eles vão com as trombetas e o vaso. Cada um ali dividiu o grupo em 100. E qual que foi a estratégia de Deus? Quebrar o vaso e tocar a trombeta. Naturalmente falando, fazia sentido um negócio desse? Não. Irmãos, pensem em Jesus. Jesus levantando o povo. A Bíblia diz que Jesus ele vai orar no monte e ele volta. Agora vai olhando os caras que Jesus levantou. Pedrão, pescador, bruto, impulsivo. Aquele que era para falar, ele nem pensava, ele saía falando. Aí os camaradas que Jesus foi levantando. Aí o outro lá era considerado uma das piores raças que tinha, que era cobrador de impostos. O cara que Jesus levantou. Um outro lá que Jesus levantou trai ele. Pedrão nega ele. Aí você fala, gente, pelo amor de Deus, não é possível, Jesus deve ter errado alguma coisa ali. Não, irmão, é porque Deus vê o coração. Aleluia, aleluia, aleluia. No capítulo 11 de Hebreus, a Bíblia fala dos heróis da fé. E começa a falar a história de vários homens de Deus, irmãos. Fala lá de Abraão, fala de Noé. Aí lá no verso 32, olha o que diz. E o que direis mais? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há de respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas. Verso 33, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessa, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para que obtenham superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e por aí vai. Olha só o 37, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens do quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados.
E a Bíblia diz que hoje existe sobre nós uma nuvem de testemunhas. Homens que experimentaram o melhor de Deus, homens que não negociaram a promessa, homens que não negociaram a palavra de Deus, aquilo que Deus tinha dito. Homens e mulheres de coragem, que sabiam que aquilo que Deus disse, Ele ia cumprir. Esse povo olha para mim e para você com expectativa. Qual que é a expectativa? De que você não entre no modo natural. É fácil, irmãos, pender para o natural. É fácil começar a querer racionalizar as coisas. Agora perceba que eu não estou falando que é ruim ser inteligente, não é ruim ser sábio, pelo contrário, é maravilhoso, mas existe um lugar para a sabedoria humana, e o lugar dessa sabedoria humana é abaixo da sabedoria de Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, nós temos visto Deus fazendo coisas poderosas, milagres sobrenaturais. Nós temos visto testemunhos e mais testemunhos acontecendo aqui mesmo na igreja, no meio da gente. Portas abertas, milagres financeiros, e isso vai aumentar, queridos. Existe uma atmosfera de milagres, de prodígios, de mover de Deus, irmãos, que nós vamos mesmo nutrir, nós vamos mesmo, como foi dito aqui, andar em unidade, irmãos. Nós vamos mesmo entrar no melhor de Deus cada dia mais para as nossas vidas, porque existe, irmãos, um povo lá fora que necessita ver a glória de Deus operando na sua vida. E eles vão olhar para vocês e falar, não é possível, só pode ter sido Deus. O que está acontecendo com a sua vida? Por que você está todo mundo desesperado e você está aí feliz, paz no coração? Eu não estou falando de não ter compaixão. É lógico que nós temos compaixão das pessoas, irmãos. Existe compaixão pelas pessoas. Eu não estou falando de não se colocar no lugar do outro. Nós devemos sim nos colocar no lugar do outro. Mas existe, irmãos, isso não pode tirar a nossa alegria, isso não pode tirar a nossa paz, isso é a essência de quem nós somos felizes mesmo, nós só andamos em paz mesmo, nós andamos em alegria. Eu não vou pedir desculpa por isso, irmãos, existe espaço para todo mundo. Se você quiser celebrar, se você quiser viver o melhor de Deus, uma vida de fé, de amor, de paz, aonde você vai ver a provisão do Senhor alcançando a sua vida em todas as áreas. Aleluia. Existe, irmão, salvação para os nossos filhos, para a nossa casa, para a nossa família. Aleluia. Os nossos filhos não serão tragados por esse mundo, irmãos. Existe uma palavra, existe autoridade sobre as nossas vidas. Nós cercamos eles mesmo com autoridade, com o sangue de Jesus. O maligno não os toca. Existe mesmo, irmãos, provisão divina para a gente andar por aí curado e sarado. Existe saúde divina para as nossas vidas. Nós não precisamos andar por aí, irmãos, doentes, irmãos. Aleluia. Ao invés de aceitar, irmãos, nós não entramos na ignorância de ignorar o relatório médico. Às vezes vem um relatório médico, você deve mesmo agir naquilo que ele está dizendo. Tomar um remédio, não tem nada contra isso não. Você precisa entender uma coisa, existe uma verdade maior do que aquilo. O relatório de Deus, o relatório de Jeová Rafá, o relatório daquele que vive. O Jesus que levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. É esse relatório, irmãos, que está acima. Senhor médico, eu te respeito, mas o meu Senhor vive. Aleluia. O que eu quero inspirar você, irmãos, é para você viver o melhor de Deus, para você viver uma vida de Deus, uma vida sobrenatural. É sobrenatural mesmo, não dá para explicar. Mas essa é a vida que você vai viver. Essa é a vida que está disponível para você.